Você que começa. Cara, eu fui estudar isso e tem estudo desde a década de 70. É você de novo, cara. Sou eu de novo? Sim. Tem gente que gosta desses efeitos psicológicos, né? Eu gaguejei. Então uma coisa é ganhar. Você que falava isso, né? Você roubou minha fala. É. Glaucoma. Glaucoma. Relaxa, dá pra usar ainda, não briga comigo. A gente vai continuar daqui pra frente. Fala, gente, tudo bem? Se você clicou nesse vídeo procurando uma polêmica, acho que você se deu uma hora dessa vez, porque essa lista vai ser 100% baseada em ciência. Aí agora ciência não tem polêmica, né? Cara, quase todas as nossas listas... Como é que é? São todas baseadas em ciência, não? Cara, aquela dos melhores livros de anatomia foi na minha opinião. Aquela das 5 piores coisas do plantão, lembra? Foi a nossa opinião. 5 piores tipos de professor, a gente decidiu junto. É verdade. Então essa vai ser a nossa lista mais científica de todas. Gente, bem-vindos a mais uma lista do Jaleco. 5 indicações clínicas do uso da cannabis. Ou, se preferir, maconha. Então vamos começar nossa lista com uma das primeiras indicações clínicas que a maconha foi utilizada. Mas antes de a gente começar a lista em si, eu queria conversar algumas coisinhas. Primeira coisa, a gente vai falar de indicação clínica da maconha, da cannabis. A gente não vai falar sobre política, a gente não vai falar sobre filosofia, a gente não vai falar do uso recreativo da cannabis, a gente vai falar de indicações da cannabis para saúde. Em alguns momentos, quando a gente for falar da cannabis, a gente vai se referenciar a algumas substâncias específicas, né? Seja do CBD, seja do THC, seja da planta in natura. Para quem não está acostumado, a maconha, a cannabis, ela tem os princípios ativos, que a gente chama de canabinoide. E aí tem dois que são mais famosos, mais importantes, que é o CBD, que é o canabidiol, e o THC, que é bem famoso, que é o tetraiodo-canabinol. E a gente precisa lembrar que maconha, na verdade, a cannabis, é um gênero. E esse gênero tem 3 espécies diferentes. A cannabis sativa, cannabis ruderalis e a cannabis índica. Mas chega de enrolação, chega de introdução e vamos começar o nosso primeiro tópico da lista, que é maconha trata êmese por quimioterapia. Cara, eu fui estudar isso, é impressionante, cara. Tem estudos sobre isso desde a década de 70. Bizarro, né? Eu acho que tinha uma galera ali que percebeu que a maconha aumentava o apetite e foram estudar pra ver se melhorava a náusea também. Eles viram isso nos ratos, né? É, em ratos, claro. Tá, voltando ao meu momento de estudo. Momento de estudo? Você não estuda o dia inteiro, não? Não, cara, às vezes eu tô tocando baixo do Darth Vader, tô fazendo piada da lista. Mas voltando, olha só, é legal porque tem estudo com cannabis contra o placebo, mas tem estudo também de cannabis contra remédios clássicos para náusea e vômito. Em relação ao placebo, não tem dúvida. Canabinoide é melhor que placebo, ponto final. Inclusive, tem vários estudos com canabinoide sintético para isso. Mas tem 2 questões importantes, né, Felipe? A primeira questão é sobre efeito colateral. Canabinoides dão mais efeitos colaterais que os remédios que a gente normalmente usa. E aí inclui tonteira, às vezes um desmaio, uns efeitos psicológicos. Tem gente que, inclusive, gosta desses efeitos colaterais, né? Tem, mas não é disso que a gente está falando. O segundo detalhe é porque a maior parte desses estudos ou comparam com o placebo ou com os remédios clássicos. Não tem muito estudo com os remédios mais modernos, os remédios mais atuais, como a ondansetrona, por exemplo. Pois é, uma coisa é você ganhar de metoclopramida e domperidona. Outra é ganhar de ondansetrona. O nosso veredito é, funciona. É melhor que o placebo, mas dá mais efeito colateral que os remédios tradicionais. Mas espera aí. Nem tudo são mil maravilhas. Tem uma condição que eu queria lembrar vocês aqui, que é até meio que um paradoxo. A maconha, ela trata a êmese, mas em usuários de longa data existe um efeito, que é relativamente raro, que o paciente adquire a hiperêmese canabinoide, que é basicamente vômitos repetitivos por conta da maconha. E sabe como é que trata isso? Maconha. Não, gente, óbvio que não. Tô brincando. Algo ainda mais bizarro. Banho quente. Cara, você sabe que é sobre indicação de saúde da cannabis, você ficou falando de efeito colateral aí. Eu me empolguei, né? Verdade. Gente, vamos passar pro próximo item da lista, que é um negócio que ele gosta muito de estudar. Doença de Parkinson, tratando com maconha. Cara, eu acho que já é a terceira lista que você coloca lá entre os itens de Parkinson. Café previne doença de Parkinson. Cara, todo mundo sabe que você que faz o roteiro só bota umas coisas idiotas no meio, mas você constrói a lista. Então, já é a terceira lista que você fica buzinando tanto que eu sou obrigado a botar Parkinson no meio.
Cara, a pessoa não está interessada nessa discussão pessoal. Eles vieram saber quais são os efeitos da cannabis para o tratamento de doenças de Parkinson. Tem alguns estudos, uns pequenos, outros sem controles, que mostram de verdade a redução de tremor em seres humanos. É impressionante, né? Tem estudos sobre isso, de síndrome parkinsoniana e uso de maconha desde 1888. Bizarro. É muito tempo e mesmo assim não tem estudo bom, cara. 1888, cara, muito tempo as pessoas estão pesquisando isso. Mas uma coisa é verdade, a maconha ajuda a reduzir alguns efeitos, alguns sintomas, na verdade, neurológicos, né? Tipo agressividade, tremor, rigidez e até mesmo espasticidade. Verdade, mas vamos falar agora de alguma coisa que tem evidência de alta qualidade? Tratamento de convulsão. Cara, sabe uma coisa que é bem legal sobre esse assunto? É que os primeiros estudos clínicos de boa qualidade foram feitos por brasileiros na década de 80. Mas um estudo que de fato acabou com essa dúvida foi em 2017, feito pela New England. Aí, cara, foi ensaio clínico randomizado, duplo cego, controlado por placebo, maior revista de medicina do mundo. Assim, só alegria. Mas tem um detalhe, aliás, sempre tem um detalhe, né? Esses estudos não mostraram que ajuda para qualquer epilepsia, foi especificamente para síndrome de Dravet. Para quem não sabe, síndrome de Dravet é uma doença rara, é uma epilepsia mioclônica grave da infância. É um problema lá no canal de sódio, na subunidade alfa-1 do canal de sódio, dependente de voltagem, nos neurônios. Falou isso só para se gabar que você entende dessa doença, né? Mas enfim, realmente, pessoal, como eu estava falando, isso foi mostrado para síndrome de Dravet e também para síndrome de Lennox-Gastaut. Isso não serve para todas as síndromes epiléticas, faltam alguns estudos de melhor qualidade para isso. Acho que a gente pode falar que não tem dúvida. Funciona para convulsão, a gente só tem que saber para quais, para todas, e o perfil ali de efeito colateral comparando com as outras drogas que a gente já usa. Mas vamos sair um pouco da minha querida área de conforto que eu adoro tanto, vamos falar um pouco de oftalmologia. Para quem não adivinhou, a gente vai falar agora sobre glaucoma e o uso de cannabis. Que o uso do THC reduz a pressão intraocular já é um conhecimento consolidado há décadas. Né? Ele realmente melhora o glaucoma, mas em 2018, pouquinho tempo atrás, o Jornal Canadense de Oftalmologia fez um editorial junto com a Sociedade Canadense de Oftalmologia, junto com a Sociedade Canadense de Glaucoma para falar não usem cannabis para tratar glaucoma. Então aquela sua tia-avó americana que fala que fuma um baseado para melhorar glaucoma, ó, Miguel. Mas, gente, isso é verdade, porque quando a gente para pensar, o uso do canabinoide sistêmico, ele vai trazer vários efeitos colaterais. E esses efeitos colaterais são maiores, até às vezes piores, do que do uso clássico dos remédios para glaucoma. E se você pega o canabinoide tópico, acaba que irrita muito o olho e, cara, a minha vida é curta demais para tratar glaucoma. Então, assim, canabinoide tem potencial, é uma droga THC, funciona, mas a gente provavelmente vai precisar de um canabinoide sintético novo, com meia vida maior, com menos efeito colateral, pra gente usar assim de verdade. Apesar disso, em muitos países o uso da cannabis é liberado para tratar glaucoma. E tem vários pacientes utilizando. Mas isso não é ciência. E é de ciência que a gente vai falar, é com ciência que a gente vai discutir o próximo tópico. O uso do cannabis para tratamento de dor crônica. Começar a conversar sobre cannabis e dor é legal, porque uma das classes que a gente mais usa é dos opioides para tratar dor, né? Isso é até uma questão interessante, né? Porque o pessoal tem muito preconceito com maconha, mas você para comparar ópio e maconha, o ópio era muito mais devastador, né? Ainda é, cara. Mas a gente não usa mais ópio no hospital, em lugar nenhum, para tratar dor. O que a gente usa são os opioides, que é uma classe de moléculas que o ópio faz parte, mas a gente parou de usar, mas é uma classe de moléculas, que algumas são sintéticas, outras são naturais, e que realmente melhoram dor. Falando em cannabis, tanto sintético quanto natural, eles têm comprovação que funciona para dor crônica, né? E dor é uma coisa que não é muito homogênea, tem vários tipos de dores diferentes, né? Tem dor aguda, dor crônica, dor neuropática, dor relacionada ao câncer. Deixa eu tirar então um pouquinho a dor aguda aqui, porque os estudos de dor aguda não são muitos, não, são poucos, mas eles foram negativos, né? Nenhum estudo para cannabis com dor aguda funcionou. A cannabis não serve para tratar isso. Ou seja, nada de uma topada na cama de propósito e correr pro pronto-socorro para pedir um baseado. Cara, ninguém fazia isso, cara. Porque, cara, primeiro assim, topada na cama, isso, cara, é das piores dores que existem. Quem vai fazer isso de propósito, cara? É pior do que infarto, é pior que cólica nefrética. Deve ser pior que dor do parto. As mulheres têm que falar isso um dia. Fora, cara, que não vai adiantar. Se chegar no hospital com dor, cara, o médico não vai ter maconha para te dar para melhorar. Não funciona. Aliás, isso é um tema interessante, né? As 5 piores dores que o ser humano pode sentir. Só que eu acabei de dar spoiler, estraguei a lista. Você acabou de estragar a lista inteira. Tá vendo, cara? Acho que é hora de mudar quem faz o roteiro. Cara, o 18ª lista tá funcionando. Mas olha só,
voltando para dor. Micro resumo: cannabis e canabinoides funcionam para dor, principalmente para dor crônica, para dor neuropática. Ainda falta um pouco mais de estudos para a gente entender como usar e geralmente é usado como uma segunda ou terceira droga para potencializar as outras. Acabamos aqui a nossa lista então com náuseas por quimioterapia, doença de Parkinson, convulsão, glaucoma e controle da dor. E ainda teria um monte de outras indicações para a gente poder falar, né? Caquexia por HIV, tremor essencial, esclerose múltipla tem boas evidências. Felipe, infelizmente, só temos 5 indicações para poder falar. A galera vai deixar nos comentários aí e quem sabe não rola uma outra lista disso. Bem, gente, quem quiser, escreve no comentário, aperta o sininho, curte, comenta, assina o jaleco. Um grande abraço para todo mundo. Valeu, pessoal. Até a próxima. Eu preciso confessar que essa lista eu fiquei com um pouquinho de medo. Medo, cara? Por que medo? Medo de maconha? O que aconteceu? Porque a gente gravou 2 listas sobre o café. Nas 2 você tava com uma xícara na mão o tempo inteiro. Cara, mas eu nem fumo maconha, cara. Se fosse assim, cara, na lista de drogas, a gente falou de cocaína, MD, êxtase, não sei o que, eu teria morrido de overdose. Aí, ô Bruno, ouve essa. Preciso contar pra você uma gafe que eu passei na faculdade. Lá vem essas coisas. Peraí, tinha um dia que eu tava no... Primeiros períodos, assim, anatomia, né? Aí eu tava na biblioteca, no computador, fazendo um trabalho pra faculdade. E aí eu fui digitar articulação, vocês sabem que digitar em inglês é muito mais fácil de achar as paradas, no Google Imagens. Eu botei lá, joint. Cara, eu fiquei com fama de maconheiro no primeiro período inteiro da faculdade. Nossa.